O assunto de hoje, né, é continuação da aula passada, que, como vocês devem estar lembrando, é o estudo do retificador trifásico de onda completa não controlada. Nós começamos e hoje eu pretendo terminar. Aí está o circuito. Estão chegando direitinho aí? Sim. Tá. Na aula passada, nós começamos dizendo que essa estrutura aí é semelhante à estrutura da ponte retificadora monofásica. Ela só tem um braço a mais. Vale lembrar aqui que nós falamos é o seguinte: se eu desconsiderar, por exemplo, os diodos D2 e D5, tirar eles do circuito, né, e essa ligação do ponto C aqui, nós temos aqui exatamente um retificador monofásico de onda completa em ponte. E nós sabemos muito bem como é que funciona. Vocês fizeram várias experiências no semestre passado, estudaram. O circuito funciona da mesma forma. Lá, no circuito que vocês estudaram, vocês devem lembrar bem que para a corrente circular pela carga, ela viria, por exemplo, por o D1, entraria pela carga e retornaria pelo D6. Quer dizer, ela entra por um diodo de um braço e retorna pelo outro diodo, por um outro diodo do outro braço. E quem vai conduzir esse par de diodos aí que vão conduzir em um dado momento conduz porque naquele momento a tensão A em relação a B estaria positiva, né? Assim sendo, o anodo de D1 fica positivo, fica sendo o ponto mais positivo do circuito, e o catodo de D6 o mais negativo. Então, ambos os diodos estariam polarizados diretamente e conduziriam. No outro semiciclo da tensão AB, invertendo as polaridades, quem vai conduzir é D3 e D4. E aí o ciclo vai se processando, né? No caso do trifásico, isto é, retornando para o circuito o D2 e o D5 e a conexão do ponto C, o circuito funciona da mesma forma. A corrente ela vai entrar pelo D1 ou pelo D3 ou pelo D5, né? Passar pela carga e vai retornar por um diodo, que pode ser D2, D6 ou D4. Nunca do mesmo braço, obviamente, né? Por exemplo, se D1 entrar em condução, a corrente não entra pelo D4. Ela não há como a corrente, por exemplo, sair do polo A, passar por um diodo, passar pela carga e voltar para o ponto A, né? Você sabe muito bem que isso não acontece. A corrente circula promovida por uma tensão de uma fonte, então ela tem que sair de um polo de uma fonte e retornar para o outro polo, né? Assim sendo, ou ela pode, por exemplo, sair do polo A, passar pelo D1 e retornar ou para o D6 ou para o D2. Assim como se ela estiver entrando pelo D3, ela retorna pelo D4 ou D2. É sempre assim, tá certo? E para a gente verificar certinho, se a gente estiver preocupado em fazer isso, que cada instante quem conduz, cada instante quem muda de condução, a gente tem que recorrer a esse mapa que está aqui, ó, que mostra todas as situações possíveis. Nós temos, por exemplo, essa senoide aqui, ó, representando a tensão AB, isto é, a tensão do ponto A em relação ao ponto B. A outra, que seria do ponto B em relação ao ponto C, está atrasada dela de 120, essa azul aqui, ó, é a tensão BC. E a terceira, que seria do ponto C em relação ao A, está atrasada dessa segunda de 120, portanto, seria essa aqui, ó. E assim sucessivamente. Então, nós temos basicamente aí apenas 3 ondas, né? Porque é um sistema trifásico. E estão desenhadas aqui, além dessas 3 ondas, estas mesmas ondas, mudando o referencial. Por exemplo, nós desenhamos, além da tensão AB, a tensão BA. É a mesma onda, só invertir a referência, né? AB é de A em relação a B, e BA é B em relação a A. A gente, às vezes, precisa dessa situação nesses retificadores, quando a gente está fazendo uma análise mais detalhada. Vale lembrar aqui também o seguinte, nos livros que vocês provavelmente já pesquisaram, alguns autores analisam esse circuito de uma forma
um pouco diferente da forma que eu vou analisar. Eles consideram que esse ponto aqui, ó, que é o neutro, eles consideram ele ligado à Terra, eles colocam um terminal Terra aqui, o símbolo do terminal Terra aqui, e dividem a resistência de carga em duas resistências iguais, ligadas em série. E no ponto de união das duas resistências iguais, cada uma com a metade do valor de R, eles colocam um terra. Quer dizer, dizendo que esse ponto aqui está ligado ao ponto central aqui da carga. Dessa forma, eles analisam o comportamento do circuito como se fosse constituído por dois retificadores de meia onda, de forma que a corrente ela entra por D1 ou D3 e D5 e retorna pela metade da carga e neutro. Né? Assim como também em outros intervalos, as correntes entram pelo D4 ou pelo D6 ou pelo D2, né? Passa pela carga, né? Pela outra metade da carga e retorna pelo neutro. Dessa forma, eles mostram duas formas de onda. A forma de onda de tensão na metade da carga e a outra forma de onda na outra metade da carga. E compõem as duas para dar a tensão real que aparece nos extremos da carga. Eu não gosto de fazer essa análise porque eu acho mais confusa e ela não corresponde à realidade. Por quê? Porque a carga não é dividida em dois. Não há uma ligação, não há uma referência da metade dela em relação ao neutro. Esses autores explicam dessa forma porque acham mais fácil. Exatamente porque pode comparar, usando um mesmo referencial, todos os outros potenciais. Só por isso. Só por isso. Né? Mas também não explicaria o que acontece, vocês podem ver lá, se o secundário está ligado na configuração triângulo, que não tem neutro. E como é que ele se sai nessa aí? Eu acho isso mais confuso e eu vou analisar de uma maneira que eu prefiro, que é a seguinte. Eu vou considerar, então, essas tensões aqui sempre da seguinte forma. Se ela está no primeiro quadrante, ela é uma tensão positiva. Mas o que é positivo? O positivo é a tensão de um ponto em relação ao outro, isto é, da primeira letra em relação à segunda letra. Então, se eu pego num instante qualquer aí uma tensão, um gráfico, uma senoide, e verifico a primeira letra em relação à segunda, eu vou estar sabendo que a tensão, por estar no primeiro quadrante, está dizendo que o ponto A é positivo em relação ao ponto B. Então, por exemplo, essa vermelha aí, ó, tensão VAB, nós estamos no primeiro quadrante. Então, o valor A, o potencial de A é positivo em relação ao B, porque está no primeiro quadrante. Então, a tensão AB, que é de A em relação a B, é positiva. Né? Se eu tivesse no outro quadrante, eu estaria vendo a mesma coisa, mas raciocinando de maneira diferente, né? Porque estaria no negativo. Então, eu vejo no exemplo da tensão AB aqui, ó. Eu vou fazer uma projeção aqui embaixo, ver qual que é a tensão correspondente. É essa aqui, ó. Essa tensão é a tensão VBA. Nesse instante aqui, ó, essa tensão BA está com esse valor instantâneo, negativo. Então, B em relação a A é negativo. Essa forma de onda tracejada está mostrando isso. Mas a outra lá em cima está mostrando a mesma coisa. Se A em relação a B é positivo com um certo valor de pico, B em relação a A tem o mesmo valor de pico, porém com polaridade contrária. Tá certo? Vamos usar esse raciocínio para entender o que vai acontecer aqui passo a passo. Outra coisa é a seguinte: como elas estão aqui, elas podem estão no mesmo plano, elas podem ser comparadas uma com a outra. Então, pode dizer o seguinte: o valor instantâneo mais alto no gráfico, quer dizer, o valor módulo instantâneo mais alto no gráfico indica o maior potencial naquele momento. Por exemplo, pegando a mesma onda vermelha, nesse instante aqui, ó, o maior valor instantâneo é esse aqui, ó, é o pico da tensão VAB. Então, a maior tensão no circuito, ou a maior diferença de potencial naquele circuito, naquele momento, é o VAB. Não tem nenhuma tensão instantaneamente maior que VAB. Se ela é a maior, e está no primeiro quadrante, significa que o ponto A é o ponto mais positivo que existe naquele momento. E o ponto B é o mais negativo, porque a tensão VAB é a maior. Assim sendo, eu sei que nesse instante aqui, o maior
o ponto que está com maior potencial positivo é o A, assim como o ponto que está com maior potencial negativo é o B, que é esse aqui. Por quê? Porque a tensão AB é a maior, portanto, o potencial A é mais positivo e, lógico, B é o mais negativo. E verificando aqui, ó, nós vemos que existem intervalos que uma onda é maior que todas. Por exemplo, nesse primeiro instante aqui, ômega t igual a zero, até 60 graus, essa onda tracejada azul aqui, ó, ela está mais alta que todas as outras. Quer dizer que a tensão VCB é a maior que existe. Tá certo? Se ela é a maior que existe, o C é o mais positivo e o B é o mais negativo. Assim, se C é o mais positivo, só um pouquinho, gente, só um segundinho aqui. Deixa eu fechar aqui, que eu estou com uma dúvida aqui, vocês me desculpem. Vou fechar e verificar aqui. Vou dar um escape aqui. Ô, Chico, tá tudo ok aí, Chico? Oi. Tá tudo ok? Tá vendo a figura normal? Vocês estão vendo normal, Não, pessoal? agora não. Pois é, eu tirei lá, sabe por quê? Vocês me desculpem, porque tocou o celular, meu celular está lá no quarto, e eu fiquei com medo de você estar fora do ar aqui, ou eu fora do ar, e o Chico comunicando comigo lá pelo celular, que é um hábito que nós temos, né, Chico? Não, de vez em Por quando. isso que eu fiquei com medo, né? Está todo mundo caladinho aí, será que deu um problema na internet e o Chico está me avisando? Mas não é não. Então vou voltar para lá. Tranquilo. Valeu, obrigado, vou voltar para lá no mesmo ponto que eu estava. Aula na internet tem dessas coisas, né, gente? Bem, então vamos lá. Bem, eu estava dizendo que nesse intervalo aqui de 0 graus até 60 graus, a maior tensão era a tensão de C em relação a B. Se está no primeiro quadrante, o ponto C é o mais positivo, o B é mais negativo. Sendo o ponto C mais positivo, ele prevalece e o anodo desse diodo aqui está recebendo o potencial mais positivo. Então, esse diodo está polarizado diretamente. Sendo o ponto B o mais negativo nesse intervalo, né, esse ponto B aqui, cadê? Está aqui, ó. O catodo desse diodo está recebendo o potencial mais negativo. Então, ele está conduzindo também. Por isso, assim sendo, a corrente ela vai circular seguindo o sentido convencional, ela está vindo aqui, ó, passando pelo D5 e retornando pelo D6. Isso acontece durante esse intervalo que a tensão CB é a maior. Bem, considerando diodos ideais, com esse diodo D5 aqui conduzindo, o potencial C fica aqui, onde está esse mais aqui. E o potencial B vem para cá, o curto-circuito aqui, o diodo ideal. Então, é que fica aqui. Logo, a tensão desse ponto da carga em relação ao outro, isto é, do lado direito em relação ao lado esquerdo, é a tensão VCB. Assim sendo, eu posso marcar ela aqui e dizer que a tensão na saída é essa aqui. Agora, veja bem o que acontece nesse ponto que eu parei a seta aí. Ó. Nesse ponto, vou dar uma piscadinha para chamar a atenção aí. Nesse ponto, a tensão, o valor instantâneo de CB é igual ao valor instantâneo de AB. Não vai mudar nada. Só que logo após, imediatamente após, quem é maior muda, fica sendo a tensão AB e não mais CB. Se a tensão AB é maior, o A ficou mais positivo, o mais positivo, entendeu? Se ele é o mais positivo, ele é mais positivo que o C. Então, veja bem, se com a condução do diodo D5 estava colocando o potencial de C nesse barramento todo aqui, ó, então o catodo desse diodo está com potencial de C. O anodo desse mesmo diodo está com potencial de A, só que A ficou maior que B. Então o diodo entra em condução. Por quê? Porque o anodo fica mais positivo que o catodo. E quando ele entra em condução, eu posso imaginar que ele é um curto-circuito e ele transfere para cá o potencial de A, predomina o potencial maior. E o potencial de A ficando aqui, ó, em todo o barramento, isto é, no catodo de D5,
o potencial de A é maior do que o potencial de C. Portanto, o cátodo de D5 fica mais positivo do que o seu anodo. Aí esse diodo sai. Então, a entrada de D1 retira D5. E o que acontece com o D6, que estava conduzindo? Nada. Por quê? Porque o D6 está ligado no ponto B, que ainda continua sendo mais negativo. Vocês vão verificar quem é mais positivo e quem é mais negativo olhando a identificação das ondas que estão ali. Ó. A primeira letra é sempre a mais positiva e a segunda letra é sempre a mais negativa, porque estão representando tensões da primeira letra em relação à segunda, e nós estamos no primeiro quadrante. Assim sendo, desse ponto aqui, no qual o A assumiu, o D1 assumiu, até cá na frente, até esse ponto aqui, ó, a situação a situação que vai acontecer é a condução do D1 e a manutenção da condução de D6. Logo a seguir, há uma mudança de novo, olha aí, observe aqui, ó, trocou a segunda letra. A primeira continua A. Quando a primeira letra se mantém, o ponto mais positivo se mantém. Quando a segunda letra muda, o ponto mais negativo modifica. Logo, muda o diodo do lado negativo, porque quem era mais negativo não é mais, é a outra que ficou mais negativo. Então, da mesma forma que o D1 cortou D5, vai ter um diodo aqui que vai cortar o D6. É aquele que está ligado na fase que entrou como segunda letra, que é o C. Era a B, passou a C. Então, se entrou o C, cadê o C? É esse aqui. Ó. Então, esse diodo D2 vai entrar em condução, jogar para esse ponto onde eu estou pondo a seta aqui, o potencial mais negativo. Aqui fica mais negativo que aqui. Ambos os terminais de diodo estão negativos, só que um é mais negativo que o outro. O anodo sendo mais negativo, ele pimba, ele corta. E fica o outro. Assim cedo, a corrente vai passar de onde? D1 e D2, e assim sucessivamente. Acho que não precisamos agora ficar trocando um por um, né? Porque é um processo que é repetitivo, né? E para vocês não se perderem, é sempre bom lembrar. Nós estamos com tensão no primeiro quadrante, as tensões representadas são da primeira letra em relação à segunda, a primeira letra é predominando, a tensão da primeira letra predominando em relação às outras, significa que o diodo que está ligado nela vai conduzir. E a segunda letra, pelo mesmo motivo, é a mais negativa, e o diodo do lado, no caso negativo, vai conduzir, até que outra troque, e assim sucessivamente. É uma coisa, assim, digamos, até monótona da gente fazer um por um, porque tudo é igual, né, só muda as letras, e assim sucessivamente. O produto final qual que é? É ter essa forma de onda na saída. Cara. Observe que essa forma de onda, se nós formos comparar com a trifásica de meia onda, ela tem o dobro da ondulação, e a ondulação dobrou a frequência. Lá, em um período, nós tínhamos 3 ondas. Aqui, em um mesmo período, nós temos 6. Além do fato de que o valor mínimo da ondulação foi lá para cima. No caso do retificador trifásico de meia onda, o valor mínimo da ondulação, essa parte de baixo aqui da onda, estava no ponto equivalente à metade do valor de pico. Agora está quase igual ao valor de pico, porque a amplitude da ondulação é muito pequenininha. A gente pode, inclusive, aferir dizendo o seguinte: se eu dobrar o número de fases, for um retificador com 6 fases de onda completa, eu teria o dobro, de novo, de ondulações, isto é, 12 ondulações. E se eu fosse só aumentando, o número de ondulações ia ficar cada vez menor, a amplitude, o valor pico a pico só da ondulação fica menor, e se eu chegar a um retificador com um número infinito de fases, eu teria na saída uma linha reta. A tensão seria uma linha reta. Entendeu? Isso é uma situação assim, só que eu posso imaginar. Né? Você não vai fazer um retificador com um número infinito de fases. Na prática, a gente vê retificadores até, tipo assim, 12 ondulações, não precisa mais do que isso, né? Com 12 ondas, né? 12 pulsos. Né? Com 6 aqui já está muito bom, com 12 está super bom, entendeu?
Ficou claro, gente? Então, nós temos aí ó, a forma de onda, a vermelha, e a área que representa o valor médio, né? Isto é, a área abaixo da curva, que nós vamos mostrar como calcula daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero mostrar mais uma coisinha aqui, que para o estudo dos certificadores é importante, que é o mapa de pulsos. Eu vou passar até rápido aqui para a gente ganhar tempo. Isso aqui ó, é importante quando a gente está trabalhando com certificadores controlados. É uma informação que a gente precisa estar sempre na cabeça. Observe aí, ó. Nós temos duas linhas, né, com vários diodos na parte de cima, nas linhas de cima. Nós temos os ímpares e de baixo os pares. E cada retângulo aqui está representando o período de condução de um determinado diodo. Por exemplo, esse amarelo aqui, D1, esse retângulo aqui, ó, se eu fizer a projeção lá em cima, eu vou ver o momento que ele entrou em condução, que é esse aqui, ó. É o momento que o A se tornou mais positivo que o C, ele entrou e cortou o outro, o que estava conduzindo. E ele vai ficar conduzindo enquanto o A for mais positivo. Então, ele vai ficar conduzindo até esse ponto aqui, ó, quando ele, então, é cortado pelo diodo que está ligado no B, na fase B. Então, observe que até aqui, ó, o D1 vai estar conduzindo. A mesma coisa acontece com D3 e com D5. E como esse intervalo de tempo aqui é 120 graus, eu posso dizer que o diodo, qualquer um desses diodos aqui, ó, estará conduzindo durante 120 graus, um terço do período. Agora vejamos diodos pares, que é do lado esquerdo aqui, ó, os diodos do lado negativo. É a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, né? Observe o D6 aqui, o retângulo de D6. Começou nesse instante e ficou até esse ponto aqui, ó. É o intervalo que a segunda letra... É o intervalo que a tensão que eu estava considerando tinha o B como segunda letra. E o B como segunda letra é o D6 que conduz. Então, esse aqui é o intervalo de condução de D6. E o mesmo raciocínio vale para D2 e D4, e repetidamente daí para frente. O interessante é vocês observarem o seguinte, cada diodo vai conduzir durante 120 graus. Só que ele conduz 60 graus com um e 60 com o outro. Observe o D1 aqui, ó. Daqui até aqui, ó, 120 graus. Só que a metade desse período, na metade desse período, ele está com D6, e na outra metade está com D2. Né? Então, na realidade, nós temos num período aqui quantas comutações? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um período vai até aqui. Ó. Então, cada período nós temos 3 comutações de um lado e 3 do outro, defasadas entre si de 60 graus. Cada diodo conduz, cada diodo de um lado conduz durante 120, e há uma troca, portanto, de diodos daquele lado de 120 em 120 graus. O mesmo acontece do outro lado, só que um lado está defasado do outro de 60 graus. Essas informações são importantes, e trabalhar com esse mapa aqui é importante, porque logo, logo nós vamos trocar esses diodos por tiristores, e a gente tem que saber a hora que a gente liga o pulso nos gatilhos dele. E os pulsos de gatilho dele estão relacionados com essa sequência que está aqui, ó. Tá certo? O gerador, o comando que vai produzir pulsos, que nós vamos estudar na aula que vem, ele ter que produzir pulsos de 120 em 120 graus para disparar esses tiristores, e também de 120 em 120 graus para disparar os tiristores do outro lado. E esses pulsos são defasados um do outro de 60 graus. Tem que haver um comando que provê isso, né? Pulsos defasados de 120 e defasados, um conjunto de pulsos defasado do conjunto de outro de 60 graus. Além de ser pulsos controlados, né? Eu tenho que verificar a possibilidade de controlar a hora que eu produzo esse pulso. Então, esse mapa aqui de condução é importante para isso. Vamos ver agora uma outra coisa que a gente tem feito nos outros certificadores, que é desenhar a forma de onda num dos diodos aqui. Então, vamos pegar um diodo aqui. Aliás, antes disso, esqueci que tinha uma coisa aqui, ó. Desculpe aí. São as formas de onda das correntes, que já tinha sido, já estava implícito, né? Essas ondas aí de várias coisas, está parecendo uma festa junina. Nós temos, por exemplo, aqui, ó,
No intervalo que D1 está conduzindo, a forma de onda de correntes é essa aqui. Ó. Então, como ele está conduzindo, a corrente na saída passa por ele. Então, a forma de onda de corrente por ele é a forma de onda de corrente na saída. Como a carga é puramente resistiva, a forma de onda de corrente na saída é igual à forma de onda de tensão na saída. Então, se eu pegar a forma de onda de tensão na saída naquele intervalo e dividir pelo R, eu tenho a forma de onda de corrente no diodo D1. Então, D1 conduz durante esse intervalo só. Nos outros, ele não conduz. Observe que eu tenho aqui ele duas vezes, não é porque eu desenhei dois períodos aqui. A mesma coisa acontece com outros diodos. Quando um diodo de um lado conduz, os outros não conduzem. Então, não há coincidência. Ou é D1, ou é D3, ou é D5. Assim como do outro lado, ou é D6, ou é D2, ou D4. Né? E aqui está mostrado também ó, que durante o intervalo D1 conduz junto com D6 e junto com D2. Assim como D2 conduz o intervalo com D1 e D3 e vai por aí. Então, o fato de um diodo conduzir 120 graus e ter 6 diodos, não quer dizer que eu vou pegar um período de 360 e dividir por 6, porque tem 6 diodos. Eu vou dividir por 3, por quê? Porque a área de condução de cada diodo é um terço da área total, e é assim que a gente faz. A proporção depende da área total e a relação que ela existe, né? A condução do diodo existe em relação a essa área total. Então, se o diodo conduz durante um terço, a corrente que passa por ele é um terço da total, em termos médios, não em termos instantâneos, né? Porque em cada instante ele conduz junto com o outro e os outros não conduzem. Vamos ver agora aquilo que eu estava falando há pouco. Estou só repetindo aqui. É o desenho da forma de onda no diodo D3. Então, vou voltar aqui. Ó. Imagina que eu queira verificar a forma de onda do diodo D3. Como é que a gente faz? Eu coloco o osciloscópio entre anodo e catodo de D3, sendo que o polo vivo é colocado no anodo e o terra no catodo, porque eu quero ver a tensão do anodo em relação ao catodo. Bem, se eu coloco o osciloscópio no anodo, ele está ligado também na fase B. Aqui, ó. Ele está no anodo de D3 e no ponto B. É como se eu tivesse ligado o osciloscópio aqui. O terra dele está aqui, ó, no catodo do D3. O que ele vai enxergar, esse terra? Ele vai enxergar a fase do outro diodo, ou D1 ou D5, que estiver conduzindo. Então, nós vamos ter três situações aqui, igual tivemos para o trifásico de meia onda. Se o diodo estiver conduzindo, ou no intervalo que o diodo estiver conduzindo, a tensão dele é zero, ou V gama, né, o 0,7, 0,8, ideal, então, é zero. Bem, se ele não está conduzindo, no retificador não controlado, garantidamente tem um outro conduzindo. Se tem um outro conduzindo, a fase decorrente daquela condução é ligada no terra do osciloscópio. Então, a tensão nos terminais de D3 ou é zero, porque está conduzindo, ou é VB, porque o polo vivo está aqui, ó, VB em relação a A, se D1 estiver conduzindo, portanto, é BA, ou BC, se for D5 que estiver conduzindo. Então, ao desenhar a onda aqui, para não ficar meio perdido nessa história, eu já verifico que D3, ele conduz em que intervalo de tempo? Eu vejo aqui, ó, o vermelho aqui. Ó. Então, nesse intervalo, eu já marco aqui embaixo ó, que o diodo vai estar com 0 volt nele, daqui até aqui, ó, durante o período equivalente à condução dele aqui, que é esse vermelho. Então, projeta aqui, ó, e marca uma linha aqui, ó, até esse ponto, porque esse ponto é o ponto que termina a condição de D3. Então, quando você marca isso, você já desenhou um terço da onda. E o restante? Aí eu verifico quem vai conduzir. Por exemplo, antes de D3 conduzir, quem estava conduzindo? Era o D1. Se era D1, ele estava colocando a tensão, o potencial de A, no terra do osciloscópio. Como o polo vivo do osciloscópio está no B, eu vou marcar lá a onda equivalente a BA. B porque o osciloscópio está no ponto B, e A porque o diodo D1 levou o A para o terra do osciloscópio. Cadê o BA? O BA é essa aqui, ó. Então, durante esse período que D1 está conduzindo, que é esse ponto aqui, ó, eu vou marcar o BA, que é essa linha tracejada aqui, ó, até esse ponto aqui, ó.
E o restante do tempo, quem vai estar conduzindo? É o D5, tem um pedacinho do D5 aqui e o D5 cá na frente, depois do D3. Se é o D5 que vai conduzir, há um curto aqui, ó, e o C vem para cá, então é CA. Então, nesse primeiro intervalo aqui, eu desenho o CA. Cadê o CA? O CA aqui, ó. Então, vou marcar ele lá, ó, naquele intervalo lá. Se eu não errei a letra aqui, ó, meu óculos aqui é meio ruim. Desculpe, não é CA, não. Dormi no ponto aqui, ó. É BC. Tem que tomar cuidado aqui. Eu descuidei, vocês não podem descuidar, não. Porque eu estou com o osciloscópio aqui, então é B em relação ao que chegou lá. O C chegou por aqui, ó, então o C está aqui. Então, o que, que aparece aqui? O BC. Procura o BC, é ele aqui, o azul aqui. Ó. Aí eu vou desenhar ele aí. Aí a onda fica assim, agora fica mais fácil de vocês enxergarem. No primeiro intervalo, está aqui, ó, é BC. Por que, que é BC? Porque é B e C, porque o D5 conduziu, e eu sei que o D5 conduziu pelo mapa aqui. Esse intervalo aqui, qual onda que está lá? Ó? É o BA. BA por quê? Porque é B e o A porque o D1 conduziu. E nesse intervalo é zero, por quê? Porque o D3, onde está o osciloscópio, está conduzindo, é zero. Nesse outro intervalo aqui tem mais um pedacinho do D5, aqui, ó. Esse pedacinho que complementa aqui, ó. D5 conduz aqui. Se é D5, a tensão que vai aparecer é, de novo, BC. Essa onda aqui é o BC. Pode conferir aqui, o BC. E assim sucessivamente. Então, a forma de onda que vai aparecer lá é essa aqui. Ó. Essa é a tensão nos terminais do diodo D3, que é igual à tensão nos terminais do diodo D1, que é igual à tensão nos terminais do diodo D5. Só que elas estão deslocadas uma da outra de 120 graus. Agora, e como você verificaria a onda nos outros diodos, do lado esquerdo? O raciocínio é um pouquinho diferente. Aqui, ó, do lado direito, a tensão que o osciloscópio vai enxergar é a tensão da fase onde que está ligada em relação à fase do diodo, do outro diodo do mesmo lado, que estiver conduzindo. Então, a tensão, veja bem a diferença, é a tensão da fase onde está ligado o anodo em relação do outro diodo que estiver conduzindo. Aqui é diferente, do lado esquerdo é diferente. Imagina que eu coloquei o osciloscópio no diodo D6. Polo vivo está no anodo e polo terra, o GND, no catodo. O que, que vai aparecer? Vai aparecer a tensão da fase do outro diodo que estiver conduzindo em relação à fase daquele diodo. É o contrário, observe? Por exemplo, a tensão em D6, se D4 estiver conduzindo, D4 conduz, joga para cá o quê? A fase A. O que, que vai aparecer? É AB. Aqui vai entrar o D2. O que, que vai aparecer? CB. Entendeu? E assim sucessivamente. A forma de onda é a mesma. Não tem jeito essas formas vão ser diferentes. Elas só ficam deslocadas uma em relação à outra. Então, tendo o mapa aqui, ó, eu consigo montar facilmente qualquer onda rapidamente. Vocês concordam? Alguma pergunta aí, gente, antes da gente continuar? Por enquanto, não. Beleza. Mais alguém aí quer manifestar? Então, vamos em frente. Tudo é análise. Nós estamos analisando o comportamento aqui da maneira assim mais detalhada que a gente pode. Agora, já entrou aqui ó, uma situação que é o seguinte. Essa onda aí, amarela, para mim é amarela, que eu sou meio daltônico, deve ser amarela mesmo. Toda onda que é amarela, toda cor que para mim que é amarela, ou é amarela ou é verde. Eu enxergo sempre amarelo, então eu falo amarelo, mas muita gente fala que é verde. Eu já estou acostumado com isso. Bem, que onda é essa aqui, gente? Observe o que está mostrando aqui. Ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Essa é a onda de corrente na carga, né? É a mesma onda de tensão. Eu desenhei ela mais embaixo, é só por questão assim, já que é corrente e corrente é tensão sobre resistência, né? Quer dizer, não é que seja menor, porque não tem nada a ver o valor tensão com o valor corrente lá na escala. Pode ter uma escala para tensão e outra para corrente. Né? É mais intuitivo imaginar que eu posso desenhar a corrente mais baixo que a tensão. Então, essa onda é a onda de corrente na carga, e vou usá-la para desenhar a forma de onda numa das fases, forma de onda de corrente numa das fases. Tá certo? Eu não estou lembrando nem qual que é aqui. É da linha B.
Olha aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Suponha que eu queira saber a forma de onda da corrente que vai passar no secundário desse transformador. E é importante a gente conhecer quando a gente está fazendo o cálculo da potência reativa aqui do circuito. Imagina, então, que a corrente é essa aqui. Qual que é a forma dela? Para desenhar essa onda e verificar a forma dela, basta lembrar o seguinte, vai passar a corrente nesse braço aqui, ó, ou na bobina desse transformador, duas correntes. A corrente que passa pelo D3 durante um tempo, mas também a corrente que passa por D6 no outro tempo. Quando a corrente passa por D3, o sentido dela é esse aqui, ó, convencional, o sentido da seta. E essa corrente vai circular durante o tempo que tiver aqui o D3 dizendo aqui, ó, vermelho aqui dizendo que D3 vai conduzir, portanto é daqui até aqui, ó. A outra componente da corrente na linha B é quando o D6 estiver conduzindo. Só que essa corrente ela vai entrar ou por aqui, ó, por esse diodo, ou por esse, e retornar pelo D6 para poder passar por esse mesmo ponto. Então, ela tem sentido contrário, porque ela vai circular aqui, ó. Entendeu? E ela vai circular e tem a mesma forma instantânea da tensão na carga durante o tempo que D6 estiver conduzindo. É só verificar, cadê o D6? O D6 está aqui, ó. O D6 vai estar conduzindo nesse intervalo. E nesse intervalo, a corrente que vai passar na carga é essa aqui, que eu estou mostrando aqui, ó. Só que lá na linha A, ela tem sentido contrário, então ela tem que ser desenhada para baixo. Assim sendo, a forma de onda de corrente na linha A é essa aí, ó. É uma corrente alternada, que não é senoidal, mas se for aplicada se passar por um processo de filtragem de tal forma que a gente fica só com a componente fundamental, eu posso entender que é uma senoide. Entendeu? Então, uma das características desse retificador é que a corrente no secundário do transformador, e essa corrente aqui, ó, apesar de ser da linha A, é igual da linha B, desculpe, é igual da linha A e da linha C, não há motivo de ser diferente, elas só ficam defasadas. Então, generalizando, quando o retificador é de onda completa em ponte, nas bobinas secundárias dos transformadores, nós teremos uma corrente alternada, cujo valor médio é zero. Por quê? Porque o semiciclo positivo dela é igual ao do negativo. Então, a positiva neutraliza na hora do cálculo do valor médio, ou na hora do estabelecimento do valor médio, uma neutraliza a outra e a resultante é nula. Então, essa onda com valor médio zero é importante para o transformador, principalmente em termos de saturação do núcleo e outras características mais. Né? Evita, por exemplo, que haja alteração na curva de esterese, ou reduz a variação da curva de esterese, que é comum acontecer quando você tem uma componente contínua na bobina do secundário ou do primário. E essa saturação, quando existe, que nesse caso não existe, de meia onda existe. Quando há essa saturação, costuma se perder bastante energia nesse processo, perda por esterese e outros, que vai esquentar o transformador. Se nós tivéssemos no laboratório, eu mostraria para vocês que no trifásico de meia onda, o transformador esquenta bastante, dependendo da situação, até frita. E nesse aqui, praticamente nada, ele fica frio. Por quê? Porque não há problema de saturação do núcleo, principalmente. Então, essa é uma das vantagens desse tipo de retificador. E tem outras, né? Por exemplo, a onda é mais plana, né? Há uma retificação, assim, digamos, mais pura. Então, na hora de você projetar um filtro, fica mais fácil, além da frequência de ondulação ser maior e outras coisas mais. Certo? Então, nós temos aí, ó, análise do retificador, mostrando para vocês a onda de tensão na saída, a onda de corrente em cada diodo, lá, essa aqui, anterior, essas aqui, ó, né, a onda de tensão na carga e a onda de tensão, de corrente, desculpe, na linha. Aí ficou uma análise, assim, dentro do que a gente está aqui para fazer, digamos, até completa, em termos gráficos, né? Se o retificador fosse, aliás, se a carga do retificador fosse a genérica, o comportamento do circuito seria exatamente o mesmo, não muda nada.
forma de onda de tensão aqui não tem nada a ver com a natureza da carga. Os diodos vão comutar em função das variações das tensões sobre eles, com qualquer carga que tiver, indutiva, resistiva pura, mista, né, como essa aí e tal. Essas comutações não interferem. Ela só interferia se houvesse alguma coisa que mudasse a hora que o tiristor entrasse e saísse de condução. Com diodo, isso não tem como mudar. Mas muda, nesse caso aqui, a forma da onda. Opa. A forma da onda muda, porque ela não vai seguir mais a lei de Ohm, né? Porque a lei de Ohm pega a tensão instantânea e divide pela resistência da corrente instantânea. Quer dizer, ela não tem a mesma forma da tensão. Ela tem aquela forma que a gente viu do ábaco de Puch-Loggs, que está aqui representada. Que é quando o dispositivo começa a conduzir aqui, por exemplo, é um pouquinho atrasado, porque ele perde energia, porque a corrente no diodo, vocês lembram lá, ela conduz durante um tempo depois que o diodo fica polarizado, ficaria polarizado reversamente. Né? A tensão do indutor mantém a condução. Mas o que importa não é isso, o que importa é que a onda fica bem planinha, né? Porque a corrente, assim que começa a aumentar, não aumenta com a mesma velocidade do que uma carga resistiva devido ao efeito da força contra-eletromotriz produzida na bobina, então ela aumenta menos, lento. Se a indutância, por exemplo, for muito alta em relação à resistência, você pode considerar, inclusive, isso aqui uma linha reta. Tem muitos autores que, para facilitar os cálculos, consideram a forma da corrente uma linha reta. E não está muito fora, não. Eu coloquei uma pequena ondulação aqui, mas só para ver que tem ondulação. Mas, por exemplo, um motor de corrente contínua, que tem uma indutância muito grande na armadura dele, né, essa onda aqui é praticamente uma linha reta. E o que faz com que as formas de onda de corrente tenham essas características aqui, ó, sejam pulsos, tipo ondas quadradas aqui. E como eu falei, eu exagerei um pouco na ondulação para vocês enxergarem a ondulação. Mas se for considerar uma linha reta, isso aqui é uma onda quadrada. Os diodos vão estar trabalhando com ondas quadradas, assim como a corrente secundária do transformador. Tá certo? Ari, não esquece de fazer chamada, não. Pacheco, eu estou sem relógio aqui. Você me pode falar a hora, por favor? 20h37. 37? Então, falta 3 minutos? Isso. Nossa, falou. Falou, Chico, obrigado. Falo demais, né, gente? Eu acho que, para a gente falar... Vamos ver o que dá com esses 3 minutos. Daqui 3 minutos eu paro e continuo a aula que vem. Bem, vamos calcular, da mesma forma que fizemos para todos os retificadores, os valores médios e eficazes. Né? Acho que, deixa eu ver aqui, ó. O valor médio, aqui está melhor. O valor médio, como que você calcula? Calculando aquela área total, que eu mostrei lá atrás, e dividir pelo período. Só que aquela área total, em cada período, tem 6 ondulações iguais. Então, eu calculo uma área referente a uma ondulação, multiplico por 6 e divido pelo período. E como que eu calculo uma área? Eu vou pegar uma das senoides da qualquer, por exemplo, a senoide VAB, e calcular a área relativa a ela. Observe que ela entrou em 60 graus, vocês lembram que eu mostrei lá atrás? E ficou durante 60 graus, isto é, até 120. Então, eu vou calcular, vou integrar a função V máximo, no caso, VAB máximo, né, vezes seno de ômega t, de 60 até 120, ou de π sobre 3 até 2π sobre 3. Né? Multiplico por 6 e divido pelo período. Então, está aqui a expressão. A tensão média é 6 vezes, né, a área dada por quê? V máximo seno de ômega t de ômega t de π sobre 3 até 2π sobre 3. Então, isso aqui da área de uma, multiplico por 6 da área total. E divido pelo período, tem o valor médio. Né? Resolvendo só a integral, uma coisinha que é bom lembrar, ela é, como é a área de tensão na saída, é a tensão na saída, tá? Só que a tensão na saída, considerando que não tem queda no diodo, é a própria tensão da fase, a tensão fase e fase, no caso é VAB. Tanto faz usar VAB, VBC, etc, etc. É a mesma coisa, é a tensão na saída, tá certo? E resolvendo a integral, chega-se a isso aqui, ó, mais um passo na integração, né? Porque a integral de seno é menos cosseno,
né? É uma integral simples que chega a esse resultado aí, ó, que tem lá deduzido na apostila de vocês, mas acho que não precisa nem de referir isso, que vocês estão craque nisso aí. Em resumo, o valor médio da tensão na carga é 1,35 vezes o valor eficaz da tensão. Tem um erro aqui, tá, gente? Esqueci. A gente revisa e acaba dormindo no ponto. É 1,35 vezes a tensão fase-fase, tá? Não é fase de neutro, não. É o tal Ctrl+C, Ctrl+V. Entendeu? Eu vou mudar aqui, ó. Na apostila está certinho. Quando você for calcular, você vai usar a tensão fase-fase. Eu estou usando aqui VAB, portanto, é tensão fase-fase, tá? Então, é 1,35 vezes a tensão fase-fase. Ou então, é 1,35 vezes o valor eficaz da tensão de entrada. E a tensão de entrada é fase-fase, tá? Do jeito que está aqui, ó. Que está correto, é 1,35 vezes a tensão de entrada, a tensão da fonte, essa aqui é de source e fonte. Então, você pega o valor da tensão de entrada, digamos que seja 220 volts, e multiplica por 1,35, que você tem o valor médio da tensão lá na carga. E dividindo pela resistência, eu tenho o valor da corrente média na carga, e dividindo por 3, eu tenho a corrente em cada diodo. Aí, nós temos os valores médios referidos a isso aqui. Na aula que vem eu trato dos valores eficazes, porque eu não posso ficar aprendendo vocês mais não, tá certo? Tem alguma pergunta antes de eu parar a animação aqui, gente? Ficou claro? Ficou claro. Tá, obrigado, Bianca. Então, eu vou parar aqui. Professor, Oi. se eu fosse fazer corrente eficaz, é só pegar a tensão eficaz e dividir pelo resistor. Para você calcular a corrente eficaz, você tem que pegar a tensão eficaz, entendeu? Sim. A tensão eficaz, você deduz de forma parecida, mas é outra dedução, é essa aí, ó, tá vendo? O valor eficaz é uma função quadrática, tá legal? Aí você faz a mesma coisa, 6 vezes a integral, você calcula uma área, né? Tá certo? Só que você não usa o V máximo seno geometria, você usa V máximo ao quadrado, V seno ao quadrado, que deduzido, né, da mesma forma que fizemos para o trifásico, dá essa expressão aqui. Agora tá certo aqui, ó, não troquei aqui não, tá? E, gente, a diferença é pequena entre o valor eficaz, olha aqui, ó, o valor médio é 1,35, o valor eficaz é 1,351, olha aqui, ó. É muito pouca diferença, está na casa milesimal aí, não é isso? Por que é pouco diferença? Porque a onda é quase uma linha reta, então o valor, quando ela é uma linha reta, não há diferença do valor médio do valor eficaz, não é isso mesmo? Vocês concordam com essa afirmação? Mas na aula que vem a gente fala sobre isso aqui. Se eu conseguir sair desse escape que acha, beleza. Deixa eu fazer a chamada aqui, eu já comi 2 minutos da outra aula lá. Professor, Oi. as atividades que você pede para entregar, eu não estou conseguindo enviar no Moodle. Não está conseguindo desenhar? Não estou conseguindo enviar no Moodle. Ah, não muda? Hoje que você não conseguiu? Não, não é só hoje não. Desde a semana passada eu não consigo enviar alguma coisa da sua matéria no Moodle. Mas no Siga lá você pode enviar também, não tem problema não. Ela está lá no Siga também. Eu coloquei como tarefa no Siga também. Tá bom, então. Tá? Olha, falar nisso, foi bom você ter lembrado aí, que você ter falado isso, você me lembrou. Semana que vem nós vamos começar a estudar o TCA 785. Eu vou postar amanhã cedo para vocês uma apostila, e é uma apostila bem grande. Ela trata de comandos, circuitos de comando. Então, eu fiz uma pesquisa muito grande, né? Eu não conheço nenhuma apostila que tem tanto assunto sobre comando. A gente começa desde a filosofia de comando, usando componentes discretos, depois operacionais, 555, fala sobre transformadores de pulso, acoplamentos, depois que a gente entra no TCA 785. Eu não sei quantas páginas, deve ser umas 50 páginas. Procurem ler, por favor, essa apostila, tá? Procurem ler. Eu não vou cobrar essa apostila, não, tá? Mas é bom ler porque faz parte do conhecimento geral sobre gerador de pulso em circuitos referentes a circuitos retificadores, tá? É muito importante vocês lerem ela. E fica mais fácil entender a aula que eu vou dar semana que vem sobre o TCA.
Então, amanhã cedo eu posto ela no para vocês e também no Siga, tá certo? Vou parar a gravação só um pouquinho. Gente, apesar de que eu parei a gravação,